voltando à metformina. Então, vejam, vitamina B12 é comum ter depressão. E aí vamos pensar, então, em suplementação quando tiver essa necessidade. Não é que sempre vamos prescrever uma quantidade exagerada, só de acordo com a avaliação plasmática. Reparem, ó, valor da RDA, 2,4. Então, um valor baixinho. Mas para reposição, para quem tem insuficiência, para quem tem deficiência, esse valor é muito baixo. Então, a mesma recomendação que nós fizemos lá atrás para o diabetes, cabe aqui também agora, tá? Então, cautela com essas verificações. Coenzima Q10 e vitamina E. Então, no caso, nós trabalhamos também para pacientes com SOP apenas, mulheres com SOP. Grupo 1, coenzima Q10, 200 mg por dia. Grupo 2, vitamina E, 400 UI por dia. E, além disso, o grupo 3, coenzima Q10 mais vitamina E. E o grupo 4, placebo, sem nada. Verificar, então, esses resultados. Então, aqui nós temos coenzima Q10, vitamina E, combinação de ambas e nada. Reparou-se, então, combinação entre elas, reduziu triacilglicerol, colesterol, aumentou HDL, reduziu o coeficiente aterogênico e também existiu melhoria em adiposidade visceral e esse produto de acumulação lipídica. Ou seja, pode ser interessante pensar na combinação de coenzima Q10 com vitamina E para tratamento de mulheres com SOP, especialmente aquelas que apresentam dislipidemia, aquelas que têm mais chance de eventos cardiovasculares, de aterogênese, de episódios mais pró-aterogênicos. Então, no caso, essa é uma boa possibilidade. 200 mg de coenzima Q10 mais 400 UIs de vitamina E. Pode ser interessante para tratamento dessas pacientes. Então, aqui também tem benefício em glicemia de jejum, em insulina, Home-R e também testosterona. É importante observar que nós não podemos também pensar que só isso é suficiente para melhorar tudo. Não adianta nada eu pensar em colocar coenzima Q10, vitamina E, sem ajuste de alimentação, sem ajuste de exercício, sem pensar em mudança de estilo de vida. Então, é tapar o sol com a peneira, né? Mas é um aditivo a mais. Pensei em déficit calórico, emagrecimento, aí sim eu penso em suplementação para complementar e não ao contrário. Inositol, esse é o mais interessante, é o que mais tem trabalho, é o que mais tem comprovação. Mioinositol são isômeros, então o mais utilizado é o mioinositol na prática, onde você encontra aqui um componente que ele é bem interessante por conta de aumentar a sensibilidade. Então, mais uma vez, ele atua naquele GLUT4, lembra? Que transloca a glicose, capta a glicose. Então, mioinositol consegue aumentar a quantidade, a translocação de GLUT4. Então, basicamente, ele tem um efeito interessante em maior captação de glicose, em maior sensibilidade à insulina. Então, ele consegue aumentar a captação de glicose, especialmente no tecido muscular. Basicamente assim, ó. Então, o inositol, como nós já vimos, tem ação em captação de glicose, tem ação em sensibilidade da insulina, aumentando a captação de glicose pelas células do músculo, mas também pelas células ovarianas. Então, é uma boa possibilidade. Normalmente, a dosagem que a gente coloca é por volta de 2 a 4, 2 a 4, pode fracionar aqui, gramas por dia. Podemos pensar em 1 grama de manhã e 1 grama à tarde, ou 2 gramas e 2 gramas. Então, fracionem a dose total para que tenha um benefício do mioinositol. Então, é o que mais tem estudo. Eu posso combinar, talvez, com coenzima Q10, com vitamina E? Também é uma possibilidade. Você pode pensar em mais aditivos. Vou te dizer como eu penso. Eu, Aline, eu prefiro colocar um ativo, de repente, mioinositol, e que eu tenha, assim, uma comprovação se existiu algum benefício. E aí, depois, eu vou adicionando mais alguns outros ativos de acordo com essa verificação. Eu, particularmente, não gosto de colocar um monte de coisa junto e misturada, porque eu não sei que deu efeito. Será que foi coenzima Q10? Será que foi vitamina E? Será que foi mioinositol? Sem contar que isso gera um custo
alto para o paciente também. Nada contra quem faz uma listinha enorme, mas assim, eu prefiro colocar de modo um pouco mais devagarzinho, aos poucos, para que eu prescreva, veja a avaliação, depois eu volto, faço uma outra prescrição, para que aí sim eu tenha um controle melhor do que foi legal, do que gerou efeito e do que não fez nenhum tipo de efeito. Até porque a resposta pode ser individual também. Alguns pacientes respondem melhor do que outros. Então, eu acho mais interessante ter essa certa cautela. Então, o mais comum é o myo-inositol, para que você faça a prescrição. O quiroinositol também pode ser utilizado, mas o mais comum é o myo-inositol. Você vai encontrar hoje nessas, como é que eu vou te dizer, no Facebook, por exemplo. Você vai rolando assim, ó, aparece lá, propagandas, não aparece? Um monte de propaganda. Você vai encontrar muitas disso daqui, ó. Já viram? De myo-inositol. Tá vendendo por aí agora um combo que tem myo-inositol, vitamina B6, B9, B12 e mais alguma coisa lá que eu não lembro. Então, muita gente está vendendo isso já a rodo assim na internet, talvez sem uma grande cautela. Mas aqui a gente pode pensar em planejar um pouco melhor para a paciente de modo mais específico, sabe? Então, é um componente muito bom, que inclusive tem trabalhos que mostram para a gente uma semelhança com a metformina. Então, é uma possibilidade para a gente. Então, o myo-inositol, ele tem ação de maior sensibilidade, pode auxiliar, então, nessa condição de captação de glicose e, consequentemente, todos os prejuízos que nós tivemos em relação a aspectos da SOP, como, por exemplo, hiperandrogenismo, todos podem ser amenizados por conta de maior sensibilidade à glicose lá no ambiente ovariano. Então, é de se pensar essa prescrição.